ao Criador, aos mentores de luz, que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós que se encontra aqui, aos filhos também ausentes que não conseguiram estar aqui nesse dia de hoje, aos nossos familiares, aos filhos desencarnados, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos ter a palestra Força e Coragem, do mentor Cassiano, e graças a Deus, né? E a primeira leitura é a leitura do Evangelho, né? É escolhida aqui, neste momento, pelo mentor Cassiano. Graças a Deus. Página 200, boa noite a todos. Boa noite. Página 248, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gozofláfios, a observar o que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas se deitavam em abundância. Disso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas, de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem que lhes dá boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dá-se-a, contudo, seja completamente se interessado em todos, não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Esta segunda intenção é que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que lhes deparariam no fundo dos seus corações. E se eles os percustassem, anulam o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, um homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, da sua inteligência, de seus talentos, o recurso de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício de mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer, de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais as descobertas de tesouros, de uma favorável enxaça aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, e etc. Quer dizer,
dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares os que secundam na consecução de tais objetivos, certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comunicarem com os homens. Daí vêm os seres punidos pelas decepções. Graças a Deus. Então a palavra vem nos mostrar hoje, né? Muitas vezes, né, vemos, né, pessoas, né, fazendo as caridades, né, publicamente, faz aquele alvoroço todo, mas é muito mais para mostrar, né? Muitas vezes a finalidade não é mesmo ajudar, né? Querem aproveitar para se promover, né? Igual fala que essa verdadeira caridade é quando você, né, doa aquilo em silêncio de mais necessário seria para você, né? Você se coloca o outro, né, antes de você, né? Você preocupa com o outro antes de preocupar com você. E os outros, né, muitas vezes as pessoas fazem o quê? Né? Dão o que sobra, né? Dar o que sobra muitas vezes é fácil, né? Difícil é você dividir o pouco que se tem, né? Realmente preocupar com o outro receber. Então eu acredito que isso que a mensagem vem nos falar, né? Ter esse cuidado, né? E realmente preocupar com o próximo, não só querer fazer bonito. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Nesse momento eu queria que a gente fizesse uma prece para a gente dar início à palestra. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Então, o tema escolhido hoje para a nossa palestra vai ser Força e Coragem. Esse tema era até um tema que eu tinha comentado que eu queria debater aqui. E eu tinha comentado só com a mentora Ana Gabriela, acabando que ela colocou o tema em votação e eu fui escolhido como palestrante e o tema também. Esse tema me chamou a atenção porque vem muito em cima do que a casa prega, que é a questão do amor próprio, né? Eu acredito, né, que vem, né, a dificuldade hoje do dia a dia, né, o que a gente tem passado encaixa muito nesse tema, né? Então, o que é força? Qualidade do que é forte, robustez, vigor físico. E o que é coragem? Firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil, né? Partindo desse princípio, né, já parou para se pensar, né, em um forte sem coragem, né? Ou um corajoso sem força? Né? Não cabe bem. Então esses dois elementos, eles têm que caminhar, né, na mesma direção, né? E assim, na nossa vida, enquanto estamos ganhando, é tudo maravilhoso, né? A gente, né, encontra os amigos, reúne os amigos, fazemos festas, né, celebramos, né, e tudo é maravilhoso. Mas e quando vem as derrotas, as dificuldades, né? Como administrar essas derrotas na nossa vida? E se formos olhar, hoje, em geral,
estamos mais perdendo do que ganhando, né? As dificuldades, as atribulações. Então eu acredito que passa muito por essa questão de ter essa força, essa coragem de encarar as coisas, né? De saber por onde percorrer na caminhada, né? O Cristo nos fala, né? No mundo tereis aflições, mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então o Cristo quer que a gente faça as nossas escolhas, né? Para você chegar, né? Você precisa, se você quer conseguir algo, você precisa de se levantar da plateia, né? Subir no palco, virar protagonista da sua história, né? Então, a partir desse momento, você vai precisar de força e coragem para poder fazer as suas escolhas, né? Nada na vida é fácil, né? Mas se você também ficar deixando que os outros escolham para você, você nunca vai saber como é chegar, como é conquistar. Sempre um outro escolheu para você, né? Você não pode, né, questionar quando o outro escolheu para você. Você teve a oportunidade de escolher e não escolheu, então você não pode questionar o outro da decisão, né? Então, parte muito desse princípio, né? A força e coragem, né? E ainda falando, né, sobre a força e a coragem, né? Se pegarmos, né, de novo, né, Jesus Cristo, quando ele esteve em terra, né, ele teve que ter muita força e muita coragem para passar por tudo que ele passou, né? E as escolhas deles eram para favorecer nós, né? Ele poderia simplesmente, não vou passar por isso, eu não preciso de passar por isso, mas ele sabia que seria necessário, né? Se pegar os seus discípulos, né, os homens mais aliados a ele, ao ponto de fazer tudo que era necessário, que o Criador sempre orientou a fazer, eles tiveram que ter força e coragem para tomar as decisões, para tentar chegar onde eles queriam, né? Onde eram traçadas as rotas, né? E vemos também hoje, nos dias de hoje, né, as pessoas hoje não querem ter responsabilidades, né? Hoje as pessoas, né, deixam de se casar, deixam de constituir família, né? Exatamente por isso, porque essas questões trazem essa responsabilidade. Você vai ter que fazer escolhas todos os dias, né? E nem sempre as escolhas vão ser as melhores escolhas, né? Você vai fraquejar em algumas escolhas, vai fracassar em algumas escolhas, e tem que novamente traçar novas rotas, mudar o caminho, e depende da gente, né? Muitas vezes o que acontece? Quando a culpa é da gente, a gente prefere fazer a transferência de culpa para ficar mais leve, né? A gente sabe que o erro é da gente, mas a gente quer culpar o outro. Não, isso não deu certo porque, né, o outro não me ajudou. Mas será que dependia mais do outro ou de você? Muitas vezes dependia muito mais de você do que do outro. E você não fez a sua parte, né? Você preferiu encostar, levar a responsabilidade para aquele outro, né? Então, temos que fazer essas escolhas, temos que ter força, temos que ter coragem. Todos os dias temos novos desafios, né? Tem que ter a maturidade de passar por esses desafios, né? Não vamos ser sempre que vamos ter alguém para nos orientar qual caminho seguir. Nós vamos ter que escolher o caminho e seguir. De acordo com o que for acontecendo, a gente tem que ter essa maturidade de saber por onde percorrer, quais as situações, o que tem que fazer. Se não deu certo, mudar a forma de fazer, mas temos que seguir em frente na nossa caminhada. E a gente, enquanto ser humano, em cima, né, dessa força, dessa coragem, a gente tem um tremendo fator que muitas vezes nos atrapalha. Nós nos auto-sabotamos, né? Quando estamos de frente com as situações, de frente com as coisas para fazer, você é o primeiro a falar, não consigo. Nós começamos a colocar obstáculos onde não existem, né? Em vez de tentarmos, né, a gente prefere desistir.
E, né, tudo que fazemos até hoje, se pegar para analisar, nós não sabíamos fazer, né, que foi muito, a gente sempre debate isso nas nossas reuniões, né, para se fazer um copo. Às vezes você não sabe fazer um copo, mas a partir do momento que alguém te der a instrução de como fazer um copo e você for tentando, na primeira vez, talvez você não vá conseguir. Mas a partir do momento que você for mudando, for tentando e não deu certo hoje, amanhã eu tento de novo, depois eu tento de novo. Aí você vai chegar à fabricação de um copo de boa qualidade. Mas não vai ser da primeira vez. Então não podemos desistir no primeiro obstáculo que a vida nos colocar. Temos que seguir firmes na nossa caminhada. Essa caminhada é árdua, é dura, né? Para você fazer as coisas certas, muitas pessoas vão te julgar. Então, você que tem que ter essa ideia do que é certo e do que é errado na vida. Então, essa é a mensagem, esse tema que eu queria passar para vocês. Eu acredito que do que eu queria eu vou estar conseguindo alcançar. Nesse momento eu queria abrir o espaço para a nossa mentora Ana Gabriele falar um pouco e depois a mentora Maria Rua também poder falar um pouco para a gente do tema. Graças a Deus. Boa noite a todos, né? Agradeço muito ao mentor Cassiano pela oportunidade de estar aqui. E confesso que quando saiu o tema, embora fosse um tema que ele sempre quis fazer, foi um tema que eu falei assim, vou dar a ele a oportunidade porque ele queria fazer, né? Por isso eu coloquei o tema a ser sorteado. Foi um tema que eu não tinha visto tanta importância para mim, até o momento que eu escutei. Eu me considero uma pessoa muito fraca, e principalmente medrosa, eu não tenho coragem. Digo, inclusive, que passei a ser um pouco mais forte do que eu era, mas eu ainda sou covarde. E ouvir esse tema aqui hoje virou uma chave na minha cabeça, porque eu vou precisar ser mais forte e mais corajosa. Essa está sendo a minha última reunião presente durante um tempo. Vou precisar me mudar para um lugar onde eu não conheço ninguém, então vou precisar ter coragem e vou precisar ser forte. Aqui onde eu fico, eu sempre fui muito mimada. Para quem não me conhece, eu sou filha única. Sempre fui mimada em casa, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus tios e até mesmo pelos meus amigos. Então eu não tive necessidade de ser forte, porque se eu caísse eu tinha quem me levantasse. Eu não tinha necessidade de ser corajosa, porque eu tinha quem tomasse as decisões por mim. E agora a minha vida está em mudar de cabeça para baixo, e eu vou precisar ser forte e vou precisar ser corajosa. Que foram coisas que antes eu não tinha necessidade de ter. Então foi muito importante para mim ouvir as coisas que o mentor Cassiano disse, justamente para me ajudar a fortalecer para passar por essa nova etapa. E acredito que não só para mim houve essa virada de chave, como para mais pessoas também. Porque como o mentor disse, é uma coisa que a gente precisa vivenciar durante o dia a dia, mas a gente não vivencia. Por diversas questões pessoais, em sua maioria, ou às vezes não. Às vezes você não teve uma oportunidade, por exemplo, é o meu caso. Como eu disse, eu não precisava ser forte, eu não precisava ter coragem, então para que eu ia ter? É um pensamento errado, é claro. Mas a partir do momento que você é tirado de sua zona de conforto, você precisa passar por isso. Você precisa passar por dificuldades para amadurecer, para evoluir, não é? Então, eu acho que, como eu disse, não só para mim, mas para muita gente, se não todos que estão aqui hoje, foi muito importante ouvir essas palavras hoje, para ajudar a fortalecer a nossa caminhada daqui para frente, a nos tornarmos mais fortes e mais corajosos também, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora peço a mentora Maria Rua, né? Fazer a complementação. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, tá? Só agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Como lhe disse, né, o mentor Cassiano, a mentora Ana Gabriela, é um fortalecimento a cada um de nós, né?
Estamos aqui com uma grande escolha, né? De estar com cada um de vocês. A força e coragem nós todos temos, só não usamos, não é assim? Porque somos fortes, somos escolhidos para estar em terra, precisamos evoluir, precisamos a cada dia melhorar a cada hora mais. Nós aprender a recomeçar quando nós temos as nossas dificuldades, nossos erros. Estamos aqui para acertar, mas estamos aqui também, como diz, erramos. E para errar é preciso acertar, não é assim? Então, cada um de nós tem um grande compromisso de ser forte e corajosos. Estamos aqui para enfrentá-los, para sentir amados, sentir preparados, porque o Cristo nos dá essa grande oportunidade de nos apresentar. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia, está em terra, e por isso precisamos ser fortes. Precisamos sim tomar as nossas decisões. Nós temos os momentos de altos e baixos. Precisamos, como diz, saber viver esses momentos. Não podemos desistir. Não podemos sentir fracassados. Estamos aqui para uma grande luta. Estamos aqui para ser acolhidos, amados por todos. Nós precisamos nos amar em primeiro lugar. Nós precisamos nos preparar em primeiro lugar. E depois oferecemos essa força, essa coragem ao outro que necessita. Tem as nossas obrigações. Estar cumprindo o nosso papel. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Hoje temos uma mensagem de um espírito muito evoluído dessa cidade, né? E ele fala que ele passou por momentos muito delicados na Terra, mas por essa grande evolução, por essas situações, ele nunca deixou ser fracassado. Muito pelo contrário, ele usou os seus momentos de dor para trazer o conforto ao outro. Ele fala que ele foi conhecido muito em todo o país. Ele fala que é dessa cidade e muitos não sabem a sua história. Ele já esteve na casa algumas ruas atrás, né? E foi um dos primeiros a chegar à casa, e ele fala que ele deixou um grande aprendizado a cada um de nós. Que ele deixou o nosso compartilhar os alimentos. Ele fala que ele foi representado, ele foi usado, ele sentiu o tempo inteiro que ele foi usado, no momento que ele esteve em terra, mas ele agradece. Por que ele agradece? Que os seus exemplos, a sua força, a sua coragem levou e chegou àqueles que mais necessitavam. Ele fala que ele não importa, que no momento que ele estava em terra, ele sentia que às vezes ele era usado, né, por grandes, né, mas como ele disse, ele ainda tinha pouca evolução. Ele que lhe diz, mas acho que é um ser maravilhoso, de muita evolução, que trouxe muito amor, acolhimento àqueles que mais necessitavam. Então, não sei se vocês saibam, não sei se vocês conseguiram, né, identificar esse espírito aí, de uma grandeza, que representa essas terras, né, e, na verdade, alguns de vocês eu vou fazer um convite para a mentora Roberta, para ela estar passando para vocês o momento que ele chegou até a casa. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. A gente tem a honra de receber a presença desse espírito, né, que é dessa cidade. Eu acho que todos conhecem, né? O Betinho, irmão do Enfio. Nossa, eu tinha certeza que era sempre, muitas vezes, tão sumido, né, daqui, mas a gente estava sentindo falta dele. É um mentor, né? Acredito que já é um mentor que traz muita luz
para a nossa casa, né? Foi uma das primeiras visitas também que nós recebemos aqui. Ele foi trazido pelo centenário, né? E ele sempre está nos ajudando, trazendo muitos ensinamentos. Então a gente tem a honra de recebê-lo hoje, né? E agradecer pela presença dele aqui. E ele será sempre bem-vindo, né? Esse homem com essa força, essa coragem que ele, né, foi conhecido no mundo inteiro pela sua dedicação a todas as pessoas, né? Então, é um exemplo, né, de força e coragem mesmo. Verdade. E que nós possamos seguir os passos dele também, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu queria agradecer a todos, né, a oportunidade, né, de estar fazendo mais essa palestra hoje, aos mentores, aos médicos, né, aos superiores, e graças a Deus. Falar para a nossa menina, né, que ela não vai estar presente fisicamente, mas que estaremos com você na sua caminhada, te dando todo o apoio que for necessário. E lembrei muito de você ao fazer a palestra, porque você vai começar essa nova caminhada, né? Esse novo ciclo na sua vida, que voe alto, sem tirar os pés do chão. E o que precisar, estamos com você, para te dar toda a orientação que for necessária. Que você tenha essa força e essa coragem para seguir sua caminhada. Graças a Deus. Graças a Deus.